Olá, minha turma, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula, né? Onde agora a gente vai estar vendo a questão dos números racionais, né? E suas multiplicações, né? Multiplicação e divisão de números racionais, né? Na aula passada a gente viu as operações, a gente viu, vou tirar aqui, a gente viu os racionais, as operações de adição e subtração, né? Hoje a gente vai estar vendo, né, nas operações multiplicação e divisão, né, com esses números. Lembrando que, minha gente, quando a gente fez aquela fraçãozinha lá, a gente representou esses números racionais em dízimas, né? Em dízimas. Então, quando a gente representou ele em dízima, nós representamos ele como dízima finita e infinita, não é isso? Então, agora a gente vai aprender aqui também a estar trabalhando, né, com a notação científica, né? O que é notação científica? A notação científica vai ser pegar esse número que é muito grande, né, e deixar ele entre o número 1 e 10, certo? Então, eu vou pegar, né, e vou trabalhar agora com notação científica também, certo? Notação científica, né, a gente falou em dízima periódica, então eu vou ter que trabalhar com notação científica e multiplicação e divisão. Então vamos lá, sem mais delongas, dízimas, né? Dízimas. Aí nós vimos que a dízima ela pode ser periódica, né? Periódica. Qual é a dízima periódica? É aquela que se repete após a vírgula na sua divisão, né? Por exemplo, dízima periódica 0,666, né? Outra dízima periódica 0,333, que isso a gente viu lá na aula anterior. E aí eu falei que isso aqui é um número racional. Falei também que existe a dízima não periódica, né? Não periódica. E o que é a dízima não periódica? A gente vai ver que ela não se repete após a vírgula. Então vamos lá, dízima não periódica, eu vou puxar aqui um exemplo, 0,813, infinito, não se repetiu. Aí eu posso ter um número inteiro na frente, 1372, dízima não periódica, beleza? Então, como eu tenho uma dízima periódica, né, e não periódica, eu vou trabalhar agora, antes de ir para a multiplicação e divisão, a notação científica, certo? Então vamos lá. O que é a notação científica? Vamos colocar aqui. Notação científica. O que é a notação científica? O que é que essa notação científica ela traz de novidade para a gente? A notação científica vai ser pegar um número muito grande, escrever ele numa potência de base 10, onde eu vou deixar esse número entre 1 e 10, sempre maior que 1, certo? E menor que 10. Então, o que é que acontece? Eu tenho um número muito pequeno, eu vou pegar ele e vou escrever na forma simplificada, entre 1 e 10. Como é que eu posso definir, Pablo, notação científica? Eu poderia colocar o seguinte, ó, notação científica é uma forma, balançou aqui, é uma forma, né? É uma forma simplificada
simplificada, de representar números reais. Pronto. De, ou para, né? De representar números reais. Pronto. Beleza. Pablo, e como é que agora a gente faz essa representação da notação científica? Eu disse a você que eu vou pegar um número e vou escrever ele na potência de base 10. Então, eu vou pegar um número qualquer, n, vezes 10 elevado a n, né? Essa é a regrinha que eu tenho para a notação científica. Onde o meu n aqui, né, é o número, o n maiúsculo é o número decimal e o n minúsculo será a nossa potência. Lembrando que essa minha potência, né, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando é que ela acontece positiva? Quando é que ela acontece negativa? Quando eu tenho números muito grandes, né, eu vou colocar ela como positiva, vocês vão ver. Né? Quando ela tem um número muito pequeno, eu vou deixar ela com o sinal negativo. Então vamos lá, para a gente entender melhor quem é quem, ó, eu vou dizer aqui que o nosso n, eu vou dar para sair, é um valor qualquer, né? É um valor qualquer. Por que um valor qualquer? Porque ele pode ser um número muito grande ou um número muito pequeno. Já o nosso nzinho, né? O nosso nzinho, ele é um expoente, né? Ele vai ser o expoente, e esse expoente, né, pode ser positivo ou negativo. Então, que pode ser positivo ou negativo. Beleza? Porreta? Agora vamos para o que interessa. Vamos representar esses carinhas agora. Ó, eu vou começar com dízimas periódicas. Por exemplo, eu usei lá em cima 0,6. Então, 0,66, certo? Número decimal finito. É um número decimal finito. Não vou trabalhar com a dízima periódica infinita. Não vou colocar reticência. Como é que eu vou transformar isso aqui, ó? A minha vírgula, ela vai ter que correr, é um número muito menor do que 1. Então, ela vai correr para onde? Para o lado direito, certo? Percebam aqui comigo, ó. Se eu pular duas casas, ó, uma casa, fica aqui número 6. Se eu pulo mais uma casa, vai ficar aqui número 66. 66 passou de 10, então vai ficar 6,6 vezes 10. Quantas casas eu pulei? Uma. Percebam, esse número é muito menor do que 1. Então, eu tenho por obrigação colocar o sinalzinho de menos aqui em cima. Esse número é muito menor do que 1. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. 0,731. Ó, 0,731. Esse número aqui, né, é muito menor que 1. Minha vírgula vai pular uma casa, 7,31. Pablo, se eu pulo mais uma casa, vai ficar aqui número 73, passou de 10. Então, paro aqui, 7,31 vezes 10 elevado a quem? A menos 1, né? Por que menos 1? Porque eu tenho um número muito menor que 1. Vamos pegar outro exemplo aqui, vamos fazer diferente agora. 0,008. 0,008. Prestem atenção agora aqui. O que é que vai acontecer? Ó? Se eu pular uma casa, vai ficar 0,08. Mais uma casa, 0,8. Ainda é menor do que 1. Pulei mais uma casa, aqui fica 8,0. Que não é preciso colocar 8,0. Só o 8 já basta. Então, eu tenho aqui quantas casas? 1, 2, 3. 8 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto.
Transformei aí minha notação científica. Beleza? Ok? Pablo, certo. Você falou que quando o número vai da esquerda para a direita, expoente negativo. Negativo. E quando a vírgula vem da direita para a esquerda, por exemplo, vamos pegar aqui o número 736. Ó, a vírgula vai correr para onde? Para a esquerda agora, né? Ela tem um número muito maior, então minha vírgula vai vir para a esquerda. Vamos lá, vamos contar as casas. Ó, onde ela está eu não conto, então eu venho né? Uma casa ficou 73, não serve. Duas, então aqui eu tenho que número? 7,36 vezes 10 elevado a 2, né? Por que elevado a 2? Porque eu pulei apenas duas casas. Então, quando a setinha, a vírgula vem para a esquerda, olha a setinha apontando, expoente positivo. Pronto, já ficou mais fácil agora. Então vamos colocar outro número aqui. 7.310 28.120. Ó, como é que eu vou fazer aqui? Pablo, não tem vírgula, então eu começo lá atrás. Uma, sempre onde ela cai, não onde ela está, onde ela cai. 1, 2, 3. Então eu tenho 7,31 vezes 10 elevado a 3. Paulo, você não colocou o zero no final. Não é obrigatório colocar esse zero lá no final, certo? Então, vamos lá. De novo aqui. 1, 2, 3, 4. 2,812 vezes 10 elevado a 4 positivo, certo? E aí a gente encerra a nossa parte de notação científica. E vamos voltar agora para as nossas operações. Vamos continuar aqui nosso estudo, né? Notação científica. Lembrando, quando o número for muito pequeno, deixa eu puxar o caderno, for muito pequeno, o expoente ele é negativo. Quando o número for muito grande, o meu expoente será positivo. Beleza? Pronto. Vamos a gente agora aqui, vamos em notação científica, já acabou. Vamos aplicar agora a multiplicação, né? Multiplicação de números racionais, certo? Multiplicação de números racionais. Que eu vou multiplicar, no caso, as minhas frações. Deixa eu mudar aqui a página e vamos nós. Então, para hoje nós temos aqui ainda a multiplicação. Vamos voltar aqui. Multiplicação de números racionais. Espera aí. Multiplicação e divisão de fração, né? O que é a fração, Pablo? É o conjunto dos racionais, né? Que tem fração e tem os números decimais. A gente vai trabalhar com a multiplicação de fração e divisão de fração. Vamos lá. Na multiplicação de fração, pessoal, né? E divisão de fração, vamos aqui pela primeira multiplicação. A multiplicação, né? Eu vou ter que seguir uma regrinha básica. Que regrinha é essa, Pablo? O numerador, ele precisa multiplicar com numerador. Então eu posso dizer o seguinte:
que na multiplicação, né, é realizada, deixa eu colocar aqui, é realizada, né, aplicando ou multiplicando as frações, né? Então, vou botar aqui, é realizada multiplicando, deixa eu puxar aqui tá um pouquinho, multiplicando o numerador, numerador da primeira o quê? Primeira fração, e a gente já viu o que é numerador na aula anterior, né? Com numerador da segunda fração. Ó, para ficar tranquilo aqui, para todo mundo enxergar direitinho. Multiplicação, ela é realizada multiplicando o numerador da primeira fração com o numerador da segunda. Se eu multiplico o numerador com o numerador, né? Então, automaticamente, eu vou ter que multiplicar denominador com denominador. Quem é o denominador, Pablo? São os carinhas de baixo. Então, quando eu faço a multiplicação dos carinhas de cima, numerador com numerador, né? Eu vou fazer o quê? Vou multiplicar. Então, em seguida, eu vou multiplicar o quê? Denominador. Em seguida, denominador com denominador. Com denominador. Beleza? Pablo, como é isso? Vamos lá, vamos botar isso aqui na prática. Eu tenho a seguinte fração: A sobre B vezes C sobre D. Né? Nessas frações, eu tenho o seguinte: numerador e tenho denominador. Quem são os numeradores? Os numeradores A e C, denominador B e D. Pronto, já determinei quem são os carinhas. Então, como é que eu vou executar essa multiplicação? Numerador com numerador. Eu vou multiplicar A vezes C, que vai ser dividido por B vezes D. Então, assim eu vou estar executando a multiplicação entre duas frações. Pablo, mas agora me surgiu uma dúvida. Se os números racionais são números positivos e negativos, eu posso executar a multiplicação? Pode. Então, eu tenho que lembrar de fazer o joguinho dos sinais. Mais com mais dá mais com menos dá menos. Ou aquela regrinha, né? Sinais diferentes, sempre menos. Sinais iguais, sempre mais. Então, vamos lá. Eu vou dar até uma dica aqui simples, rapidinho. Mais com mais, eu digo que é mais, né? Mais com menos, vou botar aqui um sinalzinho de menos vermelho. Eu digo que isso aqui, peraí, vamos organizar aqui. Eu digo que isso aqui é o quê? Menos com mais, menos com menos, só para relembrar, mais, né? Eu acho que todo mundo lembra dessa regrinha aqui. Sinais iguais sempre será o quê? Mais. Sinais diferentes
sempre será menos. Tem até outra regrinha assim que utilizam bastante, ó, para a gente não esquecer. Amigo do meu amigo é meu amigo. Amigo do meu inimigo é meu inimigo. Inimigo do meu amigo é meu inimigo. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Beleza? Porrê da galera. Vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Pronto. Vamos fazer aqui uns exemplos. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui com exemplos agora. Exemplos. Ó, para o nosso exemplo, eu vou usar duas frações simples. 2/3 vezes 5/2. Pronto. O que é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu aprumar aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar numerador com numerador. Numerador a gente já viu que é os carinha de cima. Então, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2, 6. Beleza. Pablo, vamos simplificar esse negócio aí? Não, agora a gente não vai fazer nada de simplificação. Depois eu explico o como simplificar uma fração, certo? Vamos fazer outro agora. Vamos pegar aqui 8/3 vezes 2/5. Ó, 8 vezes 2, 16. 3 vezes 5, 15. Numerador com numerador, denominador com denominador. Pablo, você falou alguma coisa aí dos sinais lá, que está na tabelinha aqui. Como é que isso se aplica? Vamos lá. Eu vou pegar essa mesma, só para a gente entender como é que fica com o sinal. Menos 2/3 vezes menos 5/2. Como vocês são inteligentes, eu já sei que vocês aqui já identificaram os dois sinais, né, negativos. Inimigo do meu inimigo, ele é o quê? Meu amigo. Então, mais. Agora, numerador com numerador. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2, 6. Pablo, eu aprendi que o sinal de mais não precisa colocar. Realmente, ele não precisa colocar. Eu estou colocando só para a gente, né, ter uma ideia que ali tem um sinal positivo. É obrigado? Não, não é obrigado colocar. Pronto. Agora, Pablo, e se eu tenho um positivo e um negativo? Vamos lá. 8/3, vou deixar dentro do parêntese, vai ficar bonitinho. E menos 2/5. Lembrando, se o primeiro termo vier negativo, ele pode vir fora do parêntese. Mas o segundo não pode, porque eu não posso ter um sinal de menos, né? Sinal de menos próximo a um sinalzinho de vezes ou dividir. Então vamos lá, vamos ver como é que fica aqui, ó. Mais com menos vai dar menos, né? Que é aquela historinha. Amigo do meu inimigo é meu inimigo. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 5, 15. Beleza? Tranquilão aí? Então, bem simples, né? Bem simples a nossa multiplicação com números racionais, né? Sendo aplicada em fração. Com número decimal a gente vê mais na frente um pouquinho essa multiplicação. Vamos por partes. Simplificar uma fração. Eu vou colocar como simplificar essas frações, certo? Porque a simplificação eu posso tanto usar na divisão quanto na multiplicação. Então, vamos agora para a nossa divisão, né? A gente vai agora para a divisão de fração. E aí, quando eu terminar a divisão de fração, o que é que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês como simplificar uma fração. Simplificar vai ser um negócio bem tranquilo. Vai ser reduzir uma fração ao menor número possível, certo? Mas é tranquilo. Vamos fazer logo a divisão. Então, vamos lá. Divisão. Pessoal, ó, a divisão, ela é quase a mesma coisa da multiplicação. Oxe, Pablo, quase a mesma coisa? Ela tem um passo antes. Ela, em vez de você aplicar a divisão, você vai aplicar a multiplicação. Porém,
antes de aplicar essa multiplicação, eu tenho que fazer uma modificação na minha fração. Por isso é que eu acabei de dizer a você que ela é quase igual à multiplicação. Então, se você aprendeu a multiplicação, viu que multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador, divisão aqui vai ficar porreta, vai ficar uma babada. Então, para fazer a divisão entre frações, o que é que eu tenho que fazer? Né? Basta manter a primeira, né? Repetir a primeira, como queira, manter a primeira fração, certo? Basta manter a primeira fração, né? E multiplicar pelo inverso da segunda, né? E multiplicar quem? Multiplicar a primeira, né? Então eu vou multiplicá-la pelo inverso da segunda, né? Da segunda. Então vamos lá. Eu vou usar aquele exemplo que eu usei lá em cima de A, B e D. Ó, A, B, C e D. Eu tenho aqui, ó, A sobre B dividido por C sobre D. Vamos lá. Quem é a primeira? Minha primeira fração é A. Então, A permanece normal. O sinal de dividir, eu transformo ele em vezes. E o que é que vai acontecer com a minha fração? Eu vou inverter a segunda. Se eu vou inverter, quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Então, eu tenho o que aqui? Quem é numerador passa a ser denominador, quem é denominador passa a ser numerador. Então, D sobe e C desce. Feito isso, eu vou multiplicar A vezes D e B vezes C. Veja que ficou inverso lá da primeira que nós estudamos, né? Então, é bem tranquilo mesmo. O que é que eu tenho que lembrar é a representação da divisão de fração. Eu posso representar a fração de duas formas, com os dois pontinhos, né? Ou também posso representar a fração da seguinte maneira. A sobre B é a primeira fração e a segunda fração C sobre D. Então, vai acontecer a mesma coisa. A sobre B, quem é a segunda? C desce e D sobe. Então, D sobre C. E aí eu vou ter, né, a multiplicaçãozinha igual à anterior que a gente viu. Beleza? Então, agora vamos para o exemplo, né? Deixar aqui para vocês darem uma copiadazinha, caso necessitem. E vamos para o exemplo e fechamos com a simplificação, né? Vamos lá? Vamos nós. Pronto, já virei a página e vamos que vamos agora. Exemplos de divisão de fração. Vamos lá. Exemplos, né? Tá meio torto, vamos aprumar aqui. Pronto. Eu vou pegar aqui, né, a fração 2/5. A gente vem trabalhando já com 2/5. Dividido por 3. Acho que eu botei 5, vou botar 4 aqui. 3/4. Pronto. Bem tranquilo, ó. Primeiro passo, transformar minha divisão em uma multiplicação. Então, eu vou pegar a primeira, repete, 2/5. A segunda eu vou inverter, 4 sobe, 3 desce. Pronto, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15, ó. Beleza? Pronto, só isso. Vige, Pablo, só isso? Sim, só isso. Pablo, e se vier com um sinal negativo?
Vamos fazer também. Ó, vou pegar aqui e vou colocar aqui menos 5 sétimos dividido por 2 terços. Por 2 terços. Ó, o que é que vai acontecer agora? Menos 5 sétimos vezes 2 desce, 3 sobe, né? Aqui, ó, 3 desceu, 4 subiu. Então, eu vou ter 3 meios agora. Numerador era 2, passou a ser denominador. Denominador era 3, passou a ser numerador. Menos com mais, menos. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 2, 14. Beleza? Porreta, minha gente. Tranquilinho, né? Tá um pouquinho cansativo, tal, né? A gente já tá aí com quase 30 minutos de aula. Mas eu vou prometer que serei bem rapidozinho agora nessas duas últimas para a gente adiantar o nosso lado, né? E adiantar o lado de vocês também. Vamos lá, tá? Por volta de 30 minutos. Mas é isso mesmo. Vamos lá. Na outra representação, Pablo. 2 terços, ó, dividido por 4 quintos. Essa é outra forma de representar a divisão. Quem é a primeira fração? 2 terços. Então, eu vou pegar 2 terços, permanece, vezes 5 quartos. Ó, 4 desceu, 5 subiu. 2 vezes 5, 10, né? Que é numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 4, 12. Pablo, se esses carinha lá de baixo também vierem com o sinalzinho, a gente escreve ele com seu sinal. Ó, botar aqui menos 8 terços dividido por 3 quintos. 3 quintos. Oi. A gente tá querendo dar uma atrapalhadazinha aqui. Vamos lá. Primeira fração, 8 terços. Então, menos 8 terços. Não precisa do parêntese porque está lá na frente. Vezes menos 5 terços. Olha, ó. 3 estava em cima, desceu. 5 estava embaixo, subiu. Menos com menos, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, mais 5 vezes 8, 40. 3 vezes 3, 9. Correto? Beleza? Então, aqui a gente encerra notação científica, multiplicação, certo? Multiplicação e divisão de fração. Pablo, simplificação de frações. Simplificação de fração, pessoal, é bem tranquilo, né? O que é que a gente vai fazer na simplificação de uma fração? A gente vai reduzir essa fração, certo? Então, eu tenho simplificação de fração, simplificar uma fração, né? Já que a gente está trabalhando na divisão, vamos aqui simplificar uma fração. Simplificar uma fração é bem tranquilo. É só a gente dividir o numerador e o denominador, né, pelo mesmo número, certo? Então, ó, é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vamos lá. Quando isso for possível. Tem casos que não é possível. Vamos lá aqui, ó. 10 e 12. Vou nem colocar definição para isso aqui. Eu tenho que dividir essa fração, né, por um número que divida os dois. Por exemplo, 2 divide 10, divide 12. 3 divide 12, mas não divide 10. 5 divide 10, mas não divide 12. Então, o número que eu tenho que usar aqui, que vai dividir, é o 2. 10 dividido por 2, 5. E 12 dividido por 2, 6. Simplifiquei minha fração. Eu não tenho mais como efetuar divisão nessas minhas frações, né? Outro exemplo aqui, vamos pegar aqui, 8 sextos. Vejam, 8 é divisível por 2, por 4 e por 8.
6 por 2, por 3 e por 6. Então, o único número que eu posso usar para simplificar as duas é o 2. 8 por 2, 4 e 6 por 2, 3. Então, simplificação de fração é basicamente isso. Pablo, e se desse para simplificar mais um pouco, o que era que eu ia fazer? Eu iria continuar simplificando até chegar num momento em que eu não consigo mais dividir os dois. Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui um exemplozinho assim, ó. 16 dividido por 18. Vamos ver como é que fica isso aqui, por 18. 3, pode dividir 18, mas não divide 16. 4 divide o nosso 16, mas não divide 18. Então, Pablo, eu posso começar por um número pequeno? Pode, para facilitar. Por 2, né? É o número primo, né? O menor número primo, então eu posso começar por ele. 16 por 2 vai dar 8. 18 por 2 vai dar 9. Se você não quiser ficar procurando número, começa pelo 2. Começa pelo 2. 8 dá por 2, que dá 4. Mais 9 não dá por 2. 9 só dá por 3, né? Vamos fazer outra aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu vou continuar com o meu 16. Só que agora eu vou colocar aqui um 36. Ó, começando por 2. Vamos ver o que é que vai dar aqui, ó. Por 2. Né? 8 e 36 por 2, 18. Tá por quanto aqui? Por 2 de novo, ó, presta atenção. 8 por 2, 4. 18 por 2, 9. Dá para continuar? Não. Então, por isso que a gente vai parar aqui na minha simplificação. Beleza? Porreta? Então, pessoal, prestem atenção aí direitinho no vídeo. E na próxima aula a gente continua, né, com o nosso próximo assunto. Agora eu vou estar passando para vocês uma atividade, certo? E logo em seguida a gente vê a correção dessa atividade. Então, até a próxima, minha gente. Obrigado pela paciência e vamos que vamos. De mãos dadas a gente chega lá, a gente consegue vencer esse danado desse Covid.